Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos, então, à nossa sexta oficina de apoio aos municípios para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Hoje o nosso tema é de captação de recursos para projetos de mobilidade urbana sustentável, e a gente vai dividir esse tema na oficina de hoje e na oficina da semana que vem, que será dia 3 de maio, na terça-feira, no mesmo horário. Então, hoje o nosso evento ele vai ser dividido em duas etapas. Primeira etapa, a gente vai escutar a experiência do município de Curitiba pela Ana Jaime, que é assessora de investimentos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. Depois nós vamos ter uma segunda parte com a representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Ana Beatriz Monteiro, que é especialista em transporte, e o representante do Brasil, do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata, o FONPlata, o senhor Oscar Carvalho, que vão falar um pouco sobre as linhas de financiamento disponíveis para os municípios, mostrar o que se espera da estruturação desses projetos, né, financiáveis, e também responder à dúvida de vocês aqui, que estão aqui os representantes dos municípios. Então, no final de cada apresentação, a gente vai ter um tempinho para vocês tirarem as dúvidas, fiquem à vontade, vocês podem levantar a mão, a gente pede só para apresentar, falar qual que é o município, e também pode encaminhar pelo chat. Então, vamos começar. Ana, a palavra está com você. Muito obrigada pela presença de todas. Oi, Isabela, obrigada, gente. Boa tarde a todos. A Bia, do BID, Oscar, Diego, César, Tainá, obrigada pelo convite. A ideia, então, deixa eu só fazer aquela parte sempre que é tensa de compartilhar a tela. Todos vendo? Funcionou? Perfeito. Então, a ideia é trazer um pouco para vocês a experiência mais prática da cidade, assim, o que tem feito a diferença para a gente conseguir atrair recursos para os nossos projetos. Então, aquela pergunta, né? Com base na nossa experiência, o que a gente vê que faz a diferença para atrair recursos? Hoje a gente consegue elencar, eu diria assim, 5 pilares. Então, o primeiro, o quanto é que os nossos projetos, de fato, eles estão atrelados a agendas e compromissos globais. É importante a gente estabelecer essa correlação, porque você consegue dar um alcance maior para os projetos. A segunda situação é, de fato, você ter recursos e uma situação de solvência financeira no teu município. Então, não adianta você querer atrair recursos se você está com o teu caixa quebrado, se você não tem essa maturidade institucional e financeira. Isso acaba sendo essencial. Dados e evidências, ou seja, os projetos, eles são estruturados a partir de elementos que você consegue demonstrar aquilo que você vai estar impactando, você consegue estabelecer essas relações de causa e efeito para ver o quanto esse projeto vai fazer diferença e criar essa atratividade para que as pessoas queiram apoiar esse projeto, porque você vai conseguir estabelecer uma correlação com os compromissos globais e as agendas, sejam os objetivos de desenvolvimento sustentável. A capacidade, então, de estruturar os projetos, olhando para esses dados e evidências para essas agendas, você dá um formato para o projeto, demonstrando a viabilidade dele, não só técnica, como econômica e financeira. E tem um quinto, que eu digo que é relevante para você conseguir manter um processo contínuo de captação de recursos, que é a capacidade de execução. Porque muitas vezes a gente acaba sendo hábil em captar o recurso, mas nem sempre a gente consegue executar no tempo hábil. Isso vai desgastando a imagem, porque seja para um banco, para um organismo multilateral, o sucesso é ver esse projeto acontecer. Então, se você começa a não falhar e não está organizado para isso, isso vai comprometer, talvez não esse, mas teus próximos processos de captação de recurso. E quais são, acho que, essas diretrizes? Um pouco eu falava sobre isso, acho que aqui vale só destacar algumas. Então, os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável. Dentre esses 17, o PNUD, numa avaliação, e aqui a gente está falando de cidades, ele reconheceu a importância das cidades para, pelo menos, viabilizar 11 desses 17 objetivos. Então, as cidades têm um papel muito importante. Então, é determinante você desenvolver os teus projetos e você alinhar, você está demonstrando a quais objetivos você vai estar impactando e vai estar contribuindo.
a questão do hábitat, da nova agenda urbana. Vem uma série de diretrizes que a gente tem trabalhado nos nossos projetos, a questão da participação, a gestão democrática, a questão de gênero, são todos elementos importantes. A agenda de Addis Abeba também, que foi importante, que fala muito dessa coisa do financiamento para essa nova agenda urbana. Que elementos são esses? A questão da resiliência, a questão do clima. Esse acaba sendo um desafio central e todos os organismos financiadores também têm nos seus planejamentos estratégicos apoiar projetos que deem resposta, seja no âmbito da mitigação ou da adaptação. E quando a gente olha, por exemplo, para a questão Brasil, se a gente pegar a nossa NDC, eu gosto sempre de chamar atenção, por mais que a gente esteja reduzindo um pouco, que é a nossa NDC anterior, o Brasil está reduzindo um pouco o seu nível de ambição, mas entre os elementos elencados na nossa contribuição, um dos itens de destaque é a importância da transformação dos sistemas de transporte urbano como um elemento, um pilar fundamental para o sucesso na redução das emissões brasileiras. Então, acho que isso é importante a gente conhecer. Falando um pouco da agenda de Addis Abeba, o que ela trouxe? Acho que é a importância de você mobilizar recursos internos, e é por isso que eu falava daquela questão da solvência financeira. É importante a gente ter uma boa gestão fiscal. Isso vai impactar e vai ajudar muito no financiamento dos projetos. Estratégias de desenvolvimento de propriedade nacional. Então, você tem um ministério forte, alinhado com o Banco Nacional de Desenvolvimento, com os organismos, para a gente ter uma estrutura, de fato, que apoie essas iniciativas a partir de um plano geral. Então, quando a gente consegue também desenvolver projetos que estão dando resposta, seja o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, você vai estabelecendo essa linha de raciocínio, essa correlação, e isso acaba ajudando. Um outro ponto que eu acho que é algo assim, não vou dizer que seja novo, já vem há algum tempo, mas que eu acho que acaba sendo um ponto de destaque que pode nos ajudar, que é um alinhamento do investimento privado com o desenvolvimento sustentável. Se a gente está falando de parcerias público-privadas, nós, municípios, a gente tem muitas frentes para atuar. E nem sempre a gente tem fôlego para tudo. Então, essa parceria com o privado, de uma forma organizada, ela acaba sendo um dos itens também destacado nessa agenda de Addis Abeba, que pode impulsionar os financiamentos e a captação de recursos. E essa cooperação internacional para o financiamento de áreas específicas, principalmente quando a gente está falando de energia, transporte, mobilidade, água e saneamento. Então, dito isso, acho que o que talvez é importante trazer, às vezes quando a gente é muito da área técnica, a gente não consegue entender essa natureza dos recursos que a gente pode juntar para botar os projetos de pé. Então, às vezes eu gosto de uma forma muito esquemática trazer isso, até porque eu fui estudar um pouco para entender como é que a gente colocava os nossos projetos, né, para dar viabilidade. Então, quando a gente está falando de recursos próprios, são os recursos que vêm da arrecadação tributária e mesmo das transferências. Mas esse recurso, quando eu estou falando de solvência financeira, é porque a gente está gastando com qualidade, a gente tem uma boa gestão tributária, a gente tem receitas de serviços constituídas, sejam de transporte, que vão apoiar os projetos. E um item que eu acho que a gente ainda explora muito pouco são instrumentos de política urbana que podem ser colocados a serviços para dar vazão para os nossos projetos na área de mobilidade e de transporte. Então, as próprias transferências às constitucionais que são feitas e voluntárias, então emendas, eu acho que é uma forma muito dos municípios menores obterem recurso, e acho que é válido, e as operações de crédito, tanto as nacionais como as internacionais. Então, as nacionais, às vezes, um acesso um pouco mais tranquilo, porque você não depende, às vezes, de garantias da União, como é o caso das internacionais, mas são possibilidades reais. E eu tenho um quarto bloco, que eu digo que às vezes a gente também tem que lançar muito mão da criatividade. Então, assim, são novas possibilidades que a gente está sempre monitorando como mais uma alternativa para arrumar recurso para dar vazão para os nossos projetos. E uma coisa que a gente também já aprendeu, às vezes não é uma bala de prata, às vezes é uma combinação de todos esses elementos que a gente precisa lançar mão para colocar os projetos de pé. Só que usar tudo isso também não é uma coisa assim tão fácil, porque eu falo, é importante fazer uma parceria público-privada, ok, mas eu acho que há um certo escalonamento pedagógico. Não adianta você querer fazer algo muito sofisticado se você não faz o teu feijão com arroz. Então, quando eu olho nesse grau de maturidade para alavancar recursos, eu consigo ver 3 etapas muito distintas.
Uma é aquilo que eu falei, é você ter uma boa situação de solvência financeira, você tem que estar organizado para isso, tem que fazer uma boa gestão tributária, tem que gastar bem. Quer dizer, para isso você conseguir obter melhores transferências e ter condições de buscar uma operação de crédito, porque o custo dessa operação de crédito para você vai estar muito atrelado à tua qualidade, ao teu grau de maturidade orçamentária e financeira. Isso vai impactar no custo dessa operação para você. Quanto menor o risco de emprestar para você, melhores taxas você vai encontrar. No segundo, são os instrumentos de política urbana, captura da valorização do solo, a gente trabalha com esses empreendimentos, a gente precisa fazer essa captura para apoiar novos projetos. A questão da outorga onerosa. Nós temos uma legislação extremamente interessante no Brasil, que abre todos esses mecanismos, mas ainda pouco exploradas, até como uma forma de botar projetos de pé. E um terceiro bloco, que eu acho que tem muito a ver com isso, dessa relação do público e do privado. Você trabalhar com uma engenharia financeira diferenciada, com o mercado de capitais. Mas não adianta querer fazer isso se a gente não fez o básico. Porque até para a gente buscar parceria no privado, essa estrutura, o município tem que ter uma boa estrutura para demonstrar que ele tem condições de pagar, até porque a gente está falando de contratos de longo prazo. Mas operação urbana é um segmento que é uma forma muito inteligente da gente viabilizar recursos para projetos de transporte e mobilidade, as parcerias público-privadas, enfim, outras modalidades. Falando um pouco, né, como é que a gente tem organizado a nossa atual carteira de projetos. Então, a gente tem uma série de desafios, mas, em geral, como eu falei, dados e evidências. Qual é a nossa realidade? O que está acontecendo? Então, a gente está falando de transporte e mobilidade. Hoje, como é que está a minha situação? Está equacionado? Não está? Falta o quê? Quais são as tendências que vêm por aí, tanto nacionais como globais? Que tipo de soluções são esperadas? Como é que estão esses arranjos? Entendendo isso, a gente faz um outro exercício, ou seja, o que eu já tenho dentro da minha casa? O que eu tenho de competência instalada para dar vazão para esses novos projetos, para construir esses novos projetos e que ativos são necessários? Identifico, vejo se eu tenho, se não tenho. Se eu não tenho, vamos buscar desenvolver essas competências e esses ativos. E aí o quarto é você, a partir dessas competências e ativos constituídos, como é que você cria um ambiente para dar vazão para esses projetos e para essas soluções? Então, falando um pouquinho, né, como eu falei, dados e evidências. Curitiba, lógico, é uma capital e a gente investiu muito nisso. Como eu falei, a questão de clima, nova agenda urbana, objetivo de desenvolvimento sustentável, a gente, por conta de parcerias importantes, a gente conseguiu desenvolver um plano de ação climática onde a gente tem clareza do perfil da emissão da cidade, o setor de transporte é o maior responsável pelas emissões, a gente desenvolveu cenários, porque a gente assumiu um compromisso enquanto cidade de buscar neutralidade de carbono até 2050. O que significa isso, né? Então, eu olho aqui, que vocês estão vendo nesse slide, são 4 cenários. Então, o primeiro é, se eu continuar fazendo tudo do jeito que está, o que a gente observa? Que até 2050 a gente dobra o volume de emissões da cidade. No outro extremo, que é o que a gente chama do cenário disruptivo, a gente trabalhou com algumas premissas e é o que a gente chega mais próximo da trajetória que a gente quer de neutralidade. E o que isso é, esse cenário disruptivo? Significa que aqui a gente estabeleceu algumas metas do tipo 85% dos deslocamentos na cidade tem que se dar pelo transporte coletivo, ativo ou compartilhado. Eu tenho que ter 100% da solução dos veículos andando com motores de zero emissão. E tenho que ter apenas 7% dos deslocamentos por veículos individuais. E a partir dessas premissas, a gente viu a dimensão da ambição que a cidade está assumindo, e para isso, qual foi a grande estratégia que a gente adotou? Foi constituir uma rede de cooperação técnica com instituições internacionais, com organismos multilaterais, trabalhando principalmente essas 5 temáticas, que foi o que a gente viu que era necessário para os nossos projetos. Então, questão ação climática, tanto descarbonização, como também resiliência, eu colocaria aqui. Questão da mobilidade sustentável, equilíbrio fiscal e novos modelos de negócio. A questão dos dados. A gente produz muitos dados, mas a gente às vezes não consegue utilizar. Então, a gente viu que precisaria constituir competência para trabalhar com uma grande massa de dados, numa perspectiva mais de colaboração com a sociedade, com outros entes presentes na cidade, do cidadão direto, com universidades, então essas plataformas colaborativas, e a constituição, de fato,
num grande hipervisor urbano, onde a gente tem essa plataforma de dados e interação com todos. E a questão do planejamento inclusivo, ou seja, a gente como cidade, quer dizer, o nosso lucro esperado é que todos tenham qualidade de vida e que seja uma cidade inclusiva. Então, aqui em cima é um trabalho que a gente já vem há alguns anos, mas é toda a rede de parceiros que hoje trabalham conosco em várias temáticas. Então, a gente tem aqui o BID, a Bia pode falar um pouco nisso. A gente tem atuado muito nessa linha da mobilidade sustentável, da questão de gênero. E também trabalhando essa questão dos dados, da tecnologia para apoiar isso. A gente tem pelo menos umas 2 ou 3 cooperações que caminham nessa direção, com 2 finalidades, às vezes para apoiar os projetos existentes, mas também para construir o pipeline dos projetos de próxima geração que precisam ser financiados. Falando um pouco, então, da questão mais específica da mobilidade, dentro dessa rede e das várias interações e trabalhos que a gente conseguiu elaborar um mapa estratégico no nosso programa de mobilidade sustentável. Então, hoje, quando a gente consegue ter clareza que todos os projetos que são desenvolvidos, eles têm a finalidade de nos apoiar no redesenho dessa lógica do sistema de serviços de mobilidade urbana, para gerar atratividade para o usuário, porque, volto a dizer, eu comentei da meta, a gente quer 85% dos deslocamentos por transporte coletivo e mobilidade ativa. Hoje eles estão na casa dos 50%, isso até 2050. Então, se eu não tiver um sistema extremamente atrativo, isso não acontece. Isso faz parte das narrativas que a gente vai criando para elaborar os projetos e para atrair os investimentos. Então, hoje, dentro da mobilidade sustentável, a gente tem esses 4 grandes segmentos. Descarbonizar a frota do transporte coletivo, então, de fato, a gente tem apostado nesse primeiro momento numa eletrificação da frota, enquanto outras ainda tecnologias estão em processo de consolidação. Atrair os clientes para o transporte coletivo, promover a mobilidade ativa, estabelecer uma cultura de dados e inovação. Mas tudo isso apoiado com elementos, com metas, a gente tem o baseline para tudo isso construído, metas claras até 2030 e até 2050. Isso cria uma qualidade muito grande para os nossos projetos, porque você consegue ver com muita clareza o impacto que eles vão promover. E aí aqui eu trago para vocês um pouco os nossos 2 últimos projetos, que nós somos muito felizes na captação de recursos, que são 2 projetos estruturantes, que são o que eu costumo chamar dos nossos projetos carro-chefes, para demonstrar essa nova abordagem naqueles 4 segmentos que a gente elencou no nosso programa de mobilidade sustentável. Então, a gente tem um corredor de BRT Leste-Oeste, que está sendo apoiado pelo New Development Bank, e o Inter 2, que ela é uma linha circular que conecta todos os nossos corredores de BRT, apoiado pelo BID. Por que esses 2 projetos? Primeiro, porque eles fazem parte, acho que, dessa nossa estrutura do backbone do transporte da cidade. E a gente não está falando de um projeto piloto, até porque, como o nível de ambição da cidade é alto, a gente também precisa demonstrar para a sociedade que isso é factível. A gente começou com 2 grandes projetos. Então, aqui a gente está falando de recursos, nesses 2, na ordem de $200 milhões, que serão aportados agora até 2025, e que a gente vem trabalhando. E esses projetos, assim, pelo menos os elementos, e acho que a Bia depois pode reforçar isso que eu estou colocando aqui, eu acho que tudo isso que eu falei antes, de você ter esses dados, eles contribuíram muito para atrair e as instituições terem vontade de apoiar esse projeto e continuarem nos apoiando em novas cooperações técnicas para projetos dessa natureza, porque a gente sabe que ela é uma entrada, é um primeiro momento, mas ainda tem muito para ser feito. Falando, então, acho que também um pouquinho dos instrumentos de política urbana, que é algo que está na governabilidade das cidades e que a gente pode fazer e pode ajudar até também como recursos à contrapartida em operações de crédito que são feitos ou para complementar outros projetos. Então, o Estatuto das Cidades, ela dá essa condição. Acho que como legislação, talvez é uma das legislações mais avançadas que eu conheço no mundo. E os recursos que vêm do Estatuto, eles podem ser aplicados em várias áreas, na criação de espaços públicos para regularização fundiária, para execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, ou seja, eles são muito amplos. Então, você consegue estabelecer essa correlação com os projetos de mobilidade urbana. Que instrumentos são esses? Questão do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios.
Ou seja, você vai para algumas áreas da cidade que estão com terrenos ociosos ou subutilizados, você vai dar condições de que aquilo passe por uma transformação, mas isso tem que estar previsto no plano diretor de vocês. Então, é um mecanismo super interessante que ainda a gente tem poucas cidades utilizando e que podem fazer a diferença. Questão do imposto predial e territorial progressivo no tempo. Também você força esse aumento, porque às vezes esse aumento, porque é um terreno que não está cumprindo a sua função social, mas que também está previsto no plano, você tem uma forma de arrecadar mais para implementar projetos e fomentar o desenvolvimento daquela região. Os estudos de impacto de vizinhança ou os relatórios de impacto ambiental, quando você tem grandes empreendimentos, acabam sendo ferramentas importantes para você qualificar a estrutura. Então, se você vai ter um grande impacto, a partir desse instrumento, você também vai ter como levantar recursos para que esses empreendimentos façam os projetos necessários e estratégicos da cidade para que você não tenha tanto impacto daquilo. A questão da outorga onerosa do direito de construir e alteração de uso. Esse foi um mecanismo, se a gente pegar muito na década de 80, principalmente na década de 90, que a gente não tinha muito acesso a linhas de financiamento, principalmente quando a gente falava de habitação de interesse social, foi um instrumento que permitiu que Curitiba fizesse muitos loteamentos de interesse social, numa época que a gente não conseguia acessar recursos mais robustos para colocar a nossa política em prática. Então, esse foi um instrumento que deu condições, enquanto município, sem apoio nenhum de Estado e nem do governo federal, a dar estrutura para uma política municipal de habitação de interesse social. A transferência do direito de construir, quando você tem uma área que você quer preservar e você transfere esse potencial para outras áreas, também ele é válido e ajuda a estruturar. E você pode também trabalhar com a doação do teu imóvel. Muitas vezes a gente precisa de áreas para fazer a abertura de novos empreendimentos e a gente não consegue ter o recurso da desapropriação, mas com um instrumento desse, você viabiliza a doação e dá condições para o teu projeto. E as operações urbanas consorciadas, aqui talvez um pouco mais complexo, porque você tem essa relação com o mercado de capitais. Então, Curitiba tem uma operação urbana, assim como tem o Rio, tem São Paulo, e é um instrumento muito interessante, porque a partir dessa venda desse potencial, você consegue financiar a infraestrutura de transformação para esse compartimento elencado. Eu não sei como que nós estamos no tempo, eu não quero falar muito. Eu acho que essas novas possibilidades, eu vou falar muito rápido, mas ela tem muito a ver com essa relação com o privado. Então, são formas de você alavancar mais recursos. Então, questão dos créditos de carbono, ele ainda está passando por um processo de regulamentação, mas é algo que a gente pode considerar no município e algo que pode ser utilizado, principalmente para os nossos projetos de transporte, porque ele tem uma relação com a NDC brasileira e a gente sabe que pode ser utilizado para mitigação. Aquisição de cotas pelo FGTS, algo mais sofisticado, mas é algo possível que tem como a gente atrair recurso para os projetos. A questão das debêntures de infraestrutura, lógico que para isso você tem que ter empresas que possam fazer o lançamento dessas debêntures, mas é um mecanismo que também é interessante para alavancar. A gente está falando aqui muito de saneamento, ela tem sido muito utilizada para isso, mas também poderia ser para projetos de transporte e mobilidade. Enfim, e aqui terminando, eu acho que só como considerações finais. Então, eu volto a falar dessa importância, lógico, tem tudo isso que já faz parte do nosso dia a dia, ter bons planos, ter bons dados e evidências, mas tem alguns elementos que eu acho que eles são mais novos, mas que demandam uma certa atenção, que também podem ajudar muito na captação de recursos. Então, que são pensar novos modelos de negócio. Acho que transporte é um segmento que a gente tem discutido muito isso, quando a gente fala dos sistemas de transporte por ônibus, então de você repensar esse modelo, até para você pensar essa estrutura de financiamento. Novos arranjos de governança e o que eu sempre gosto de trabalhar, o desenvolvimento de novas competências. O município ali sempre tem que estar muito atento ao que está acontecendo e a gente tentar assim, ser muito rápido de aproveitar essas oportunidades que surgem construindo essas novas competências. Então, acho que seria isso. Agradeço aqui a oportunidade, espero ter contribuído para o conhecimento e para a discussão de vocês. Muito obrigada, Ana. Sempre é muito interessante e inspirador escutar Curitiba e a experiência de vocês aí. Eu queria abrir agora para perguntas. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento para a Ana.
Uma coisa, podem mandar pelo chat também. Eu acho que as pessoas estão um pouco tímidas ainda, mas a gente pode deixar, passar para a próxima apresentação e depois a gente abre novamente para perguntas. Então, agora... o Felipe. Felipe, por favor, pode abrir o microfone. Boa tarde. Primeiramente, me apresentar, como foi solicitado no início. Meu nome é Felipe. Sou assessor de projetos especiais no município de Imperatriz, no Maranhão. Sou mestre em engenharia de transportes pela UFRJ também. E a minha pergunta com relação à apresentação é sobre os instrumentos que foram apresentados. A lei federal já dá amparo para que os municípios possam utilizar ele ou precisa de alguma regulamentação municipal para que ele seja de fato utilizado pelos municípios, assim como o plano diretor, como os outros instrumentos que são previstos no Estatuto das Cidades? Oi, Felipe, obrigada, acho que pela questão. É como eu falei, o Estatuto das Cidades, ele dá condições para que você utilize isso no seu município, mas sim, há necessidade de você regulamentar isso. Então, alguns daqueles instrumentos, quando você elabora o teu plano diretor, você precisa definir quais são as áreas onde você pretende utilizar aqueles instrumentos, e, em geral, você vai ter que trabalhar também na regulamentação de como eles serão aplicados na sua cidade. Então, a lei federal, ele te dá base para serem utilizados, mas há um dever de casa a ser feito, que é você trazer as condições em que ele será utilizado no seu município. Perfeito, muito obrigado. Temos mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente pode ir passando e depois a gente abre novamente. Agradecer de novo a Ana. Agora eu vou chamar outra Ana, agora é a Ana Beatriz Monteiro, que é a representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, que é especialista em transportes, e vai agora compartilhar um pouco com a gente a experiência deles. Obrigada, Isabela. Eu agora, como disse a Ana, eu vou para o momento tenso de compartilhar a tela, né? Tá, então, tá aqui. Estão vendo já? Sim, agora sim. Tá ótimo. Bom, deixa eu só... Bom, obrigada aí a todos, né? Particularmente aí, queria agradecer o convite à Frente Nacional dos Prefeitos pela oportunidade de estar aqui. Gostaria também de cumprimentar aí a Ana Jaime, né, parceira em Curitiba, desculpa. Também o Oscar Carvalho, do Fomplata, meu colega Diego Garcia, que está aqui também com a gente, né, e demais participantes aqui, todos que estão presentes, né? Então, é uma alegria para mim, né, tá aqui. Eu trabalhei por muitos anos na parte de planejamento de transportes, né, tanto mobilidade urbana como também logística de carga, e nos últimos anos eu estou aqui trabalhando no BID, ajudando a financiar esses projetos. Então, eu acho que foi muito interessante, Ana, parabenizo aí a sua apresentação, que é contar um pouco a necessidade de investimento do ponto de vista da cidade. Eu encorajo muito vocês a fazerem perguntas também, e até podem colocar pelo chat, como vocês preferirem, porque eu vou dar uma visão geral de como é poder pegar um financiamento de uma instituição multilateral, como um banco, como o BID, as opções que tem e tudo, mas claramente cada cidade tem uma necessidade distinta, né? Então, vocês podem ter perguntas distintas. Então, o BID, ele é o maior parceiro multilateral do Brasil, né? Então, assim, a gente está aqui há mais de 60 anos no Brasil, ele é um banco multilateral, tem aí 48 países membros, e o nosso propósito é melhorar vidas, tá? Então, esses últimos anos, em particular da pandemia, a gente esteve muito, muito envolvido em apoiar cidades e estados aqui em toda a região da América Latina na sua recuperação. E, na recuperação, também já pensando de uma forma sustentável
e inclusiva, né? Então, quando a gente fala inclusiva, seja do ponto de vista de acessibilidade, seja do ponto de vista de inclusão de gênero, inclusão social, inclusão digital também. Então, nossas principais atividades são financiar projetos viáveis de desenvolvimento econômico, social, institucional também. E a questão da integração regional é um tema muito importante para a gente, tanto aqui no Brasil, eu vi aqui no chat, adorei, que tem pessoas de cidades diferentes aqui no Brasil, a gente tem realidades muito diferentes, e a gente sim tem um problema de integração tanto regional, como em muitas cidades nossas, integração até metropolitana, né? Porque nossas cidades cresceram muito, fica difícil distinguir hoje até onde vai o limite da cidade para a região metropolitana, então temas de integração estão muito constantes nos nossos estudos, nas nossas iniciativas de uma maneira geral. Então, como eu falei que a gente está sempre atento para melhorar vidas, seja ela do ponto de vista do setor público, através de financiamentos para estados, cidades, como eu falei, o setor privado também, a área, o BID Invest é uma parte do grupo BID que financia exclusivamente projetos de desenvolvimento sustentável para o setor privado, e o ecossistema de inovação, o BID Lab, que financia startups, né, que temos aqui agora. Ao longo desses 60 anos, a gente já teve mais de 60 bilhões em investimentos, né? Assim, então, em financiamento, são muitas operações, tipicamente uma operação de financiamento do BID para o setor público, que é onde eu vou focar aqui, ela é de 5 anos, né, para vir. Voltando à apresentação da Ana, quando você pensa os custos de um empréstimo de um banco multilateral, ele é menor do que um custo de um banco comercial. Então, para acessar essas linhas de crédito que têm um custo menor, é muito importante que a cidade faça o seu dever de casa, de estar com a sua situação fiscal em dia e que tenha uma capacidade de individualmente para tomar esses empréstimos. Por quê? Um empréstimo de um banco multilateral, todos eles têm, qualquer um, aqui o meu colega da Fomplata depois vai falar também, a gente precisa de garantia soberana. Então, o governo federal, ele só dá essa garantia para aqueles municípios ou estados que têm o CAPAG, que é a capacidade de pagamento, que seja A ou B. Então, é muito importante que o Estado cuide das suas finanças. Então, como eu disse, né, que trabalhei em planejamento muitos e muitos anos, vocês estão aí nas oficinas, que é parte de uma oficina do desenvolvimento do Plano 9. A gente chega lá com um portfólio de oportunidades de investimentos, a gente prioriza aquelas que são para a cidade. Chega o momento de como financiar essas infraestruturas e esses serviços de mobilidade. Então, sejam eles exclusivamente com dinheiro público, com parcerias público-privadas, ou aqueles até que se pode fazer uma concessão e a iniciativa privada pode fazê-lo sozinha através de um contrato de concessão, onde o setor público fica o gestor. Então, essa parte de realmente ter a cidade, né? Então, assim, um projeto de infraestrutura, ele não é exclusivo da Secretaria de Mobilidade, porque ele precisa ter amparo da Secretaria da Fazenda, do Tesouro, para que se possa ter acesso a esses recursos mais baratos. Como que a gente aqui no BID funciona, né? Assim, como é que a gente apoia e colabora com a cidade? Soluções financeiras, obviamente, né? Somos um banco. Uma coisa que nos diferencia, né, de um banco comercial, por exemplo, é a questão do conhecimento técnico. Aqui o BID, ele é setorial, assim, então a gente eu sou de transportes, tem o colega Diego Garcia aqui, que ele é especialista em habitação e desenvolvimento urbano, temos especialista em educação, em digitalização, transformação digital, saúde, turismo, assim, ele é bem assim segmentado, né, de um lado, e a gente trabalha conjuntamente, mas principalmente por que tem esse conhecimento técnico que traz esses especialistas? Porque a gente, em todos os nossos empréstimos, tem sempre um componente de fortalecimento institucional, que isso é fundamental para a gente. Como a Ana falou, na experiência de Curitiba, uma vez que você tome um empréstimo, é importante também que você aloque recursos para você desenvolver o fortalecimento institucional da cidade e também pense em preparar novos projetos para a cidade, sabe? Não necessariamente que seja através de novos empréstimos.
podem ser buscar também modelos de negócio onde você fala, não, eu já quero aqui poder preparar a cidade para atrair mais capital privado. Então, isso também faz parte dos nossos empréstimos dentro desse componente de fortalecimento institucional. Então, para dar um exemplo para os senhores aqui, a gente tem empréstimos para a cidade, que é um empréstimo, onde tinha lá para construir BRT e tudo, mas dentro do contrato de empréstimo a gente está financiando um plano de mobilidade segura, né? Segurança viária é um dos pilares do nosso entendimento de desenvolvimento sustentável, então segura, sustentável e inclusiva. Tá? Então, como parte do financiamento, vai ter esse plano que já está em elaboração. A gente tem metas, por exemplo, quando a gente fala em inclusão de gênero, aí tem lá um programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus. Em outros projetos, a gente tem programas de treinamento específico para mulheres, sempre pensando em geração de emprego, em geração de desenvolvimento. Como eu falei, né, que a gente era segmentado, a gente tem assim, vários setores, e nos setores a gente tem especialistas, porque a gente tem essa visão multissetorial de desenvolvimento. Né? Então, o desenvolvimento, como aconteceu, ele nunca está isolado. Né? Então, assim, a gente pensa nas nossas iniciativas, essa aqui é a Visão 2025, assim, nossas diretrizes estratégicas de médio prazo, que a gente está pensando, então a gente tem que pensar na integração regional, como eu falei, apoio a micro, pequenas e médias empresas, né, que a gente viu principalmente agora com a questão da pandemia, toda essa reformulação do mercado de trabalho que a gente tem, precisa, sim, dar apoio a essas pequenas e médias empresas e pensar, sim, pensando em ter atividades formais, né, então a gente viu um número crescente de atividades informais, então quando a gente pensa em mobilidade, toda essa micromobilidade tem muitas pequenas empresas e microempresas que podem, seja desenvolver soluções de aplicativo, de meio de pagamento, ou mesmo uma bicicleta compartilhada, um serviço compartilhado, um serviço de entrega, coisas assim, tem muito no setor de mobilidade. Resiliência, mudanças climáticas, seguramente também é um tema muito importante para a gente. Gênero e diversidade, transformação digital. E essas coisas se mesclam, tá? Porque, por exemplo, a gente tem iniciativa de apoio a pequenas e médias empresas que apoiem mulheres que sejam líderes dessas empresas. Então, você vem e mescla os temas. Ou apoio a pequenas e médias empresas que sejam focadas em desenvolver soluções para aumentar a resiliência às mudanças climáticas. E, com isso, você mescla também a transformação digital. Então, como eu disse, as coisas não estão isoladas, a gente procura ver sempre numa ótica multissetorial de desenvolvimento e trabalhamos muito próximo aos municípios. Tá? Então, aí a Ana, a gente se fala, é direta, o WhatsApp, tudo, que a gente fica nesse contato permanente com os nossos executores. Né? Como o setor público pode obter financiamentos com recursos de BID? Então, vamos dizer assim, o modelo clássico, empréstimos com garantia soberana, como eu falei. Então, assim, tem vários setores que a gente botou aqui, infraestrutura, seja ele transporte, energia, ou água e saneamento, transformação digital, saúde, educação, turismo, outros tipos de investimento. Então, como é que ele se dá um processo de empréstimo desse? Então, geralmente tem como é com garantia soberana, o município precisa preparar o que se chama de uma carta consulta, que é uma carta que vai ser apresentada lá à Secretaria do Tesouro, né, através da Secretaria de Assuntos Internacionais, a SAIM, e tem um grupo chamado COFIEX, que é quem avalia essas cartas consultas. E a gente trabalha conjuntamente com as cidades, né, tem o apoio do BID, para também ter um projeto que tenha interesses, os interesses estejam alinhados com os interesses de desenvolvimento sustentável do BID. Né? Então, então, tem que fazer essa carta consulta. Uma vez feita essa carta consulta, que tem lá no site da COFIEX, toda a explicação como é que faz, submete. Uma vez que essa carta consulta está aprovada pela COFIEX, a gente começa a preparação internamente aqui dentro do BID, que aí a gente eu posso dizer para vocês agora, com garantia, um dos efeitos positivos da pandemia foi que a gente reduziu muito os tempos de preparação desses empréstimos. Então, agora a gente está em 6 meses. Hoje, nós estamos com o governo federal, dia de hoje, tá? negociando um contrato, quer dizer, assim, já a versão final dele,
de uma operação que foi aprovada pela COFIEX há exatamente 6 meses atrás. Então, foi dia 25 de outubro, e hoje, dia 25 de abril, nós estamos já finalizando os detalhes do contrato. Então, 6 meses já é um prazo que a gente consegue aprovar. Então, esses empréstimos, que são assim, levam um pouco mais de tempo, né, para estruturar e tudo, que 6 meses, foi para aprovação do contrato depois da COFIEX. Então, mais uns meses lá de carta consulta, né, depende do grau de maturidade da cidade ou do estado que já saiba o escopo do projeto que quer. Pode ser rápido, pode ser um mês, mas pode ser 2 ou 3 meses. Então, esse empréstimo, você pode, assim, precisa ser um valor maior. Então, maior, quando eu digo assim, estamos falando de pelo menos 50 milhões de dólares, né? E aí não tem limite. Então, se é um valor maior, leva um pouco mais de tempo para aprovação, estruturação e aprovação. Mas a gente também tem outros recursos, que é através dos bancos parceiros. Por exemplo, o Banco do Brasil, que é um que eu vou detalhar já um pouquinho aí daqui a pouco, a gente tem uma linha de crédito pelo Banco do Brasil chamada Progeinfra, que aí essa é uma linha que já está pronta. O Banco do Brasil comercializa essa linha para os municípios através do site deles, tem aqui, eu vou colocar o site que é, então vocês preenchem online, e aí, só que aí é muito rápido, né, porque a linha já tá pré-aprovada, e só que ele tem um limite máximo de 7 milhões de dólares de projeto, e aí são projetos de energia, água e transporte, eu vou detalhar lá mais um pouquinho. Ou através do BNDES, também a gente tem alguns recursos. Como é que isso funciona? A gente empresta o dinheiro para o Banco do Brasil, aqui no caso para o BNDES, esse dinheiro fica lá com um custo mais baixo, né, do que outros recursos dele, porque é recurso do BID. E aí, com isso, eles usam nas iniciativas específicas para cidades e estados. Então, no caso, por exemplo, a estruturação do PPP também pode ser usado por aí. Desenvolve São Paulo é parecido com o Progeinfra, que é um banco do Estado de São Paulo, que vai ser como se fosse uma Progeinfra, só que específica para municípios do governo do Estado de São Paulo, e que sejam, aí além de transporte e energia, a gente vai ter habitação e desenvolvimento urbano também. Tá? Então, essa é outra linha. E cooperações técnicas, né? Como já foi mencionado aí para a Ana, que assim, que o caso de Curitiba é interessante, porque a gente tem um financiamento lá para eles, né, que vai ser o corredor do Inter 2, mas também através de cooperação técnica nós estamos desenvolvendo outras iniciativas com eles, né? Então, lá, por exemplo, uma plataforma, um modelo de negócio, para a plataforma de Mobility as a Service, a gente está indo através de recursos de cooperação técnica. Então, a ideia é poder você manter um fluxo, né, de projetos. Você, uma vez que você já tem um financiamento, está direcionado para aquela infraestrutura, para aquele serviço, é importante a cidade continuar gerando outras iniciativas para continuar atraindo, sejam capital privado, sejam outros financiadores, né? Então, para a estruturação de concessões e PPPs, também a gente tem para isso, para estudos de viabilidade ou pilotos de inovação. E aí, assim, como é que começa, né, que é uma pergunta que a gente geralmente tem para obter financiamentos do recurso do BID. Um deles, a gente tem esse e-mail, bidbrasil@adb.org, onde todos os e-mails que chegam lá são direcionados para os setores, né? Então, no caso de transporte, provavelmente vai chegar para mim, no caso de habitação e desenvolvimento urbano, vai chegar para o Diego, e por aí vai, né? Tá? Então, esse é um. E vocês são convidados a enviar e-mail aí a qualquer momento. Então, eu vou focar aqui em alguns exemplos de uns projetos recentes de mobilidade urbana e desenvolvimento urbano e cidades inteligentes, só para vocês terem uma ideia do que a gente faz, né? Muito, muito, muito rápido. Então, na parte de transporte aqui urbano, infraestrutura, né? Eu sou da área de transporte urbano, mas eu respondo também por infraestrutura urbana. Então, o Progeinfra, a gente tem essa linha de crédito que está disponível aqui no site, progeinfra.com.br, que vocês podem entrar por aí, ou se alguém tiver interesse também, pode mandar um e-mail e eu coloco vocês em contato aí com o pessoal do Banco do Brasil. Então, transporte, requalificação da infraestrutura viária, energia, seja iluminação pública, né, para troca de lâmpadas para LED, alguma coisa desse tipo, e geração distribuída e eficiência energética. Então, assim, várias cidades estão colocando usinas fotovoltaicas, né, e também trocando a iluminação pública para lâmpadas de LED. Então, isso é uma coisa que está andando bem.
E a água são projetos específicos para redução de perdas de água, né? Vocês sabem bem que no Brasil a gente tem uma perda da ordem de 40% de cada litro de água que é gerado, né? Então, isso é um projeto bem interessante também. Tá? E aí a questão é que tem um valor máximo para os empréstimos de 7 milhões e o limite das cidades até 500 mil habitantes. Então, aqui só dando um exemplo, né, o Progeinfra lá em Cascavel, Paraná, então lá foi uma requalificação da infraestrutura viária, um projeto de 12 milhões em estradas vicinais. Então, esse daqui foi bem interessante, né, porque foi na época que a gente estava na pandemia, tinha uma coisa seguinte, a região lá de Cascavel, eles produzem ovos que são testados em várias vacinas do Butantan. E eles tinham uma perda muito grande no transporte de ovos porque quebrava por causa da trepidação da estrada. Então, com o investimento em pavimentação lá, eles melhoraram muito a produtividade deles, porque eles tinham uma perda de 12% que caiu para 2%. Né? Então, fora os benefícios clássicos de melhoria do tempo da viagem, segurança e tudo. Aqui algumas questões que a gente também trata, né? Tem algumas outras iniciativas, então usando inteligência artificial, né? Que a gente usa muito, tecnologias. Então a gente aí em Curitiba, durante a pandemia, a gente plantou o distanciados, que era para monitoramento do distanciamento social no transporte coletivo. Temos um programa aí também de pavimentados e também o Via Segura, que são para segurança viária e manutenção de pavimentos. Na parte de inteligência de dados, a gente está apoiando a região metropolitana de São Paulo para um observatório de mobilidade urbana aqui, e temos feito também algumas iniciativas de implantação do sistema digital de estacionamento rotativo, que é uma ferramenta que tem ajudado as cidades a melhorar suas receitas e também é um instrumento que pode facilitar políticas públicas de estacionamento e outras coisas. Tá? Então, aqui, na parte de eletromobilidade, a gente está com Curitiba, né? A Ana já mencionou aí o projeto do financiamento aí do Inter 2, eu vou passar rapidamente. E na parte de projetos de integração urbana, também um exemplo de Curitiba, do Programa Integrado de Desenvolvimento Social Urbano, né? Que deu uma economia de 504 mil por ano, né? Que isso é um pouco a coisa do que a Ana fala, é de gastar melhor, né? Isso é fundamental para o município. Não é gastar mais, simplesmente, é gastar melhor. Quando você pega um financiamento desse, tem que gastar bem esse financiamento. Tem que estar muito claro onde é que vocês vão investir e os benefícios que procuram gerar e depois a continuidade desses benefícios. Então, temos aqui alguns casos específicos, como a revitalização da Avenida Fridolin Wolf, aí me perdoe meu alemão, né? Tá? Então, beneficiou 80 mil pessoas. Tem uma outra intervenção no binário do Chile, Guabirotuba, 90 mil pessoas. E isso daí é uma coisa assim, todos os financiamentos do BID, a gente tem indicadores que começamos dele, a gente tem o ano base, a situação base, e temos os indicadores que medem os benefícios gerados ao longo do projeto e depois do projeto. Então, isso é uma coisa que qualquer um de vocês podem prestar contas para a sociedade sobre os benefícios que aquele financiamento foi gerado, porque a gente tem que medir. Vai ser um compromisso de contrato, inclusive, tá? Aí aqui também Campo Grande, né, que foi um projeto de revitalização do centro lá, então também com iluminação pública, então os benefícios todos aqui são medidos, mais de 1.000 empregos, né, valorização dos imóveis da região, o número de licenças de comércios e serviços, tudo isso é desenvolvimento, é geração de empregos e tudo. E projetos também de desenvolvimento orientados a transporte, no caso aqui é de Belo Horizonte, né, que a gente fez aqui, o Diego foi um dos que liderou. Aqui, apoio, fizemos 5 projetos pilotos, né? Aí Teresina, Belo Horizonte, Brasília, Natal e Rio de Janeiro, também aí com recursos de cooperação técnica. Uma coisa aí que é importante, a gente faz as publicações, a gente procura divulgar tudo que é feito com recursos de BID, que são recursos públicos, eles se tornam públicos também. E aqui tem uma lista de publicações que são feitas pelo BID, que estão disponíveis aí para os senhores aqui no nosso site,
é uma coisa para colocar. Então, assim, eu coloquei aqui como entrar em contato com o BID e sugiro aí seguirem a gente nas nossas redes sociais, também tem o LinkedIn, porque assim, a gente publica muito, está sempre, né? Ir no site do BID, buscar as publicações do BID, eu acredito que serem de valor para vocês, pelo menos a gente gera com esse intuito, e se não for, vocês contam para a gente, olha, isso aqui não está bom, mas o importante é compartilhar esse conhecimento e tentar promover desenvolvimento. Obrigada, fico aí à disposição. Muito obrigada, Ana Beatriz, pela sua apresentação, que foi muito explicativa, assim, acho que é muito importante, né, para os municípios escutarem todo esse processo de vocês, o trabalho de vocês, como entrar em contato, acho que isso é muito importante. Queria abrir para perguntas, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitem esse espaço, esse momento, para fazer perguntas, podem levantar a mão ou enviar pelo chat. Ninguém interessado, gente, em fazer essa pergunta, aproveitem esse momento de ter a Ana Beatriz aqui, né, de ter o Diego para tirar dúvidas, ou enfim, até se tiver algum comentário. Não sei se a Ana Cristina quer falar alguma coisa. Não, eu só ia brincar que às vezes a gente tem que soltar a nossa criança interior, né? Que nunca tem vergonha de perguntar, às vezes pode parecer o óbvio, mas às vezes perguntar o óbvio ele não é tão óbvio assim para todo mundo. Então, eu sempre brinco que assim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Felipe, por favor. Eu vou participar de novo, então. Ninguém quer perguntar, vamos em frente. Então, tem algum material onde eu consigo entender quais são as etapas, quais são as documentações necessárias de uma forma mais específica, mais detalhada, para que o meu município tente algum financiamento? A gente está necessitando aí, em especial, para estar contratando uma consultoria especializada para realizar alguns estudos aqui no município, para apoiar o desenvolvimento do nosso plano de mobilidade urbana. Então, eu queria saber quais são os principais pré-requisitos, os documentos específicos, o que o município precisa ter, além da capacidade de pagamento, como você falou, A ou B, certo? Tá. A capacidade de pagamento que eu falei, eu me referia a você precisa de uma capacidade se a sua intenção for tomar um empréstimo, né? No caso, vocês querem uma contratação de uma consultoria para fazer um Plamob, talvez uns documentos que ajudassem vocês, talvez sejam termos de referência, né, para contratar essa consultoria. E aí, se você quiser, você pode colocar aí no chat o seu e-mail, eu posso colocar o meu também, e aí eu posso te enviar alguns desses termos de referência que a gente tem usado em outras cidades e colocar você em cidades que a gente tem apoiado para o desenvolvimento do Plamob. Tá? Bia, e se você me permite, Felipe, também tem o próprio manual dos financiamentos externos que você pode acessar ali na COFIEX, no Ministério da Economia, que é ali também, para você contratar uma operação dessa natureza com o BID ou com qualquer outro organismo multilateral, com banco de desenvolvimento, tem lá todos os documentos, os modelos dos documentos, quais são as etapas todas que você precisa cumprir para ter isso apreciado na COFIEX, ter negociação de contrato. Esses manuais, eles são bem didáticos e trazem todos os aspectos. E, inclusive, que às vezes é o principal, até modelos dos documentos, o que ajuda muito as cidades. Certo. Qual o nome do site onde eu encontro esses manuais? Eu coloco para você aqui no chat tá. o do último. Perfeito. Oscar. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Nosso próximo palestrante, né? Sim, mas vou aproveitar aí o tempo de perguntas, já que... Claro. Vou soltar um pouco minha criança curiosa.
Então, eu tinha duas perguntas para a Ana Beatriz. Pergunta um pouco de concorrência, mas eu acho que não somos concorrência, porque nós atendemos, na verdade, vou explicar um pouquinho aí na frente, atendemos montantes muito menores àqueles do BID. Então, trabalhamos, digamos, em uma situação mais de cooperação antes do que concorrência. Mas eu tinha duas perguntas. Vocês, eu sei que um tema crítico, muitas vezes, para iniciar os projetos é a preparação da carta consulta. Isso. Vocês têm uma estratégia, digamos, específica, porque tem muitos, na verdade, muito poucos municípios no Brasil têm a experiência, muitas vezes, de preparar uma carta consulta. Eu acho que essa aí é mais, serve para você e para, essa pergunta serve para todos nós, especialmente municípios. E a outra pergunta bom, eu fiquei impressionado com aquele tempo de vocês, de 6 meses entre a carta consulta e a aprovação. Evidentemente, é um tempo muito mais competitivo aqueles anteriores que nós estamos indo mais ou menos na mesma direção. Mas eu queria perguntar aquele tempo mais complicado entre a aprovação e a assinatura, que muitas vezes independe um pouco dos esforços de cada um dos bancos. Vocês como estão com isso e quais são os esforços que estão fazendo para tentar, digamos, fazer mais, otimizar esses tempos, que possivelmente é complicado para vocês, para nós também, para todo mundo. É isso aí o que você tocou. Bom, deixa eu primeiro falar um pouco da estratégia da carta consulta, né, que você tinha feito a primeira pergunta. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, né? Então, e quando eu fui para lá, que eu fui para estruturar uma empresa, né, municipal de desestatização, depois várias outras cidades foram visitar a gente, foram 78 cidades. E a pergunta era sempre essa: como é que vocês começaram? Então, e aqui no BID, uma das coisas que eu tenho procurado fazer é exatamente isso. Como é que começa? Porque o que acontece aqui no banco tradicionalmente? Como a gente tem vários clientes que já tiveram outras cartas de consulta, eles já têm experiência em como fazer. E o que a gente está tentando fazer agora, é justamente em eventos como esse, é da gente ir alcançar aquelas cidades que têm capacidade para tomar um empréstimo, mas que não têm experiência de montar uma carta consulta. Então, nós estamos agora formalmente indo apoiar as cidades para poder fazer essa carta consulta. Essa que é a questão. A gente começa a promover a capacitação institucional já desde o momento da preparação da operação, porque senão a gente vai ficar nesse ciclo que a gente acaba emprestando mais para aqueles que já sabem como tomar o empréstimo, né? Então, é uma coisa que a gente está iniciando. E aí depende muito, né, das cidades. Por isso que eu digo, é importante que as cidades peçam para a gente, porque a gente também não tem como adivinhar qual a cidade que quer e tudo, e é o que a gente está fazendo, tentando se aproximar das cidades. Tá? Então, é isso que a gente tem feito como estratégia, né? Essa aproximação e promover essa capacitação já desde o início. Tá? Com relação aos tempos aí, esse tempo que você mencionou, né, depois da negociação e até a assinatura, que aí não depende só da gente, né? Como você sabe, tem que ser aprovado pelo Senado brasileiro. Então, assim, esse ano, por exemplo, a gente fez todo esse esforço de ter 6 meses, estamos todos preocupadíssimos com o ano de eleição, sabe? Como é que vai estar a agenda do Senado para poder fazer essas aprovações? Essa aí é uma pergunta que eu não tenho a resposta imediata. O que a gente procurou fazer como estratégia foi reduzir os tempos que dependem de nós. Tá? Então, isso é o que a gente fez. Agora, esses tempos externos, a gente não consegue ainda melhorar. Tem uma atuação, né, do representante, como lá em Brasília o tempo todo, mas a gente ainda não está claro que a gente vai conseguir diminuir esse tempo. Pois não, Ana?
Eu acho que nesse sentido, Oscar, eu posso trazer alguns elementos, porque a gente aprovamos 3 operações nesses 2 últimos anos, né? E eu acho que primeiro teve essa alteração, porque antes a gente só negociava contrato depois de passar pelo Senado, era lá no final. Então acabava, era praticamente a negociação e mais rápido para assinar. Então, a gente consegue negociar contrato mais rápido, mas concordo que esse tempo entre a negociação do contrato e a assinatura acaba levando. O que eu posso dizer pela nossa experiência, o que facilitou? Primeiro, conhecer todas as etapas, por onde o processo vai tramitar, desde a STN, depois quando vai para a PGFN, depois quando passa, vai para a Casa Civil, presidência. Então, a gente tinha clareza de todo o percurso do projeto. Aí a gente já mapeava com antecedência o que poderia ser trava. Então, o que eu vou precisar? As certidões. Então, de partida, eu já checava. Qual que está a situação de todas as previdências, as certidões do município? Estamos com alguma pendência? Vamos ter que judicializar para conseguir alguma certidão, por exemplo, previdenciária, que às vezes era mais complicada e já aconteceu no passado. Então, a gente procurou antever todos os passos que seriam travas. Mapeou todas as pessoas aonde o processo iria passar. Eu, na última fase na presidência, ligava um dia sim, no outro também, para saber com quem dava o processo. Eu já era amiga do pessoal do protocolo para ficar mapeando o processo e ligando e vendo se precisava de mais informação. Mas isso fez um diferencial. A gente conseguiu agilizar muita coisa por sempre estar tentando antever tudo que ia precisar e estar com tudo organizado, nunca ser pego. Então, funcionou. A última demorou um pouco mais, ele ficou muito tempo parado na presidência, e, enfim, era todo dia incomodando, precisou de um apoio mais político, então isso faz a diferença. No Senado, a gente também fez articulações prévias, levaram 2, 3 dias no máximo para sair a resolução do Senado, mas a gente já fazia articulações prévias para ganhar o tempo, já ia apresentando qual era o pleito, adiantava as informações. Isso fez toda a diferença para encurtar os tempos, e a gente conseguia assinar num prazo, como eu falei, em 2 anos. A gente fechou 3 contratos de empréstimos internacionais, que eu diria que foi em tempo recorde, desde a preparação até a assinatura. Tácito, por favor. Não, realmente, só complementando, né, essa história dos prazos, talvez tenha algum ruído de fundo aqui, peço desculpas, mas realmente eu acho impressionante o prazo de apenas 2 anos, porque você consegue saber qual que é a mágica que a Ana Cristina faz, porque nós, para conseguirmos aqui, por exemplo, financiamento para o corredor Aricanduva, em que nós conseguimos financiamento no Banco Mundial, entre a elaboração de capa consulta e toda a tramitação do FIEX e Senado, o projeto levou 4 anos para aprovação. Então, realmente, a gente precisa desenvolver muito essa prática da tramitação, agilizar os processos dentro do próprio ambiente, assim, digamos, do Estado. Agora, se ele parar. E assim, né, Tácito, eu acho que essa coisa, a Bia, ela falou um pouco isso, em que pese que às vezes o projeto ele tem um olhar mais setorial, mas essa intersetorialidade, isso também fez muita diferença, porque eu vivia num contato permanente com o representante da Secretaria da Fazenda, com a PGM, sempre correndo para antecipar isso. Eu acho que talvez o grande diferencial foi isso, é entender todas as etapas. Eu, de antemão, já via todos os documentos necessários e sempre com antecedência eu já saía negociando. Se eu depender da PGF, da nossa PGM para um parecer, eu já trazia tudo que eu pudesse adiantar, já trazia, já deixava organizado. A gente ganhou muito tempo, assim, é trabalhoso? Mas o prefeito me diz, ele falou, não sei o que vocês vão fazer, mas eu quero assinar os contratos, era até o final do ano passado, tinha que estar com tudo assinado, mas é isso, assim, essa proatividade, esse mapeamento, essa identificação prévia e essa parceria com o próprio banco, né? Então, quer dizer, é dentro da prefeitura, com o banco e com o governo federal. Eu tenho sempre mapeado as pessoas que eu digo que foram pequenos anjos, desde a secretária, por exemplo, da PGFN, que, tadinha, já ligava incomodado, mas para quem que foi? Com que procuradora? O que eu posso fazer para ganhar tempo? Então, é isso, mas ajuda, faz diferença. Ok, obrigado.
Beleza, acho que não sei se tem mais alguém, mas qualquer coisa a gente está também no final, a gente vai abrir novamente para perguntas. Eu gostaria agora de convidar, então, o Oscar Carvalho, que é o representante do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, o FONPLATA, para poder também agora apresentar um pouco as linhas de financiamento disponíveis e como esse processo de construção dos projetos. Com você, Oscar, muito obrigada pela sua presença. Não estamos ouvindo, né? Dá para ver a apresentação agora? Sim, sim, a gente consegue ver. Tá, então vou apresentar aqui a captação de recursos para a implantação de projetos do FONPLATA, e que é mais ou menos a metodologia, o conhecimento que nós temos para colocar o nosso financiamento no Brasil. Bom, eu queria me apresentar, eu sou Oscar Carvalho, eu sou coordenador da carteira do FONPLATA no Brasil. Eu já conheço alguns aqui da palestra, deles Ana Jaime também, Ana Cristina, que já contratamos várias vezes, já trabalhamos também com um projeto anterior. Então, eu vou apresentar brevemente o FONPLATA. O FONPLATA é uma multilateral, igual que o BID, só que nós somos muito mais pequenos, temos 5 países membros, entre eles Mercosul mais Bolívia, e nossa missão é apoiar a integração de países membros para alcançar o desenvolvimento harmonioso e inclusivo por meio de operações de crédito e recursos não reembolsáveis. Basicamente, nós fomos já constituídos faz muitos anos, desde os 1974, mas o nosso funcionamento, desde já praticamente quase 50 anos atrás, foi muito, digamos, não foi muito proativo. Nós passamos a ser um banco constituído, ou seja, um fundo, começamos com um fundo, que foi constituído e nós aprovamos um projeto ao ano, ou 2 projetos em 2 países diferentes, dos 5. Então, no 2012, um pouquinho antes de 2012, os países membros, que são nossos donos, eles se perguntaram, bom, vale a pena, eles acharam que não valia a pena continuar com o FONPLATA, com a ideia do FONPLATA, se não funcionava de uma maneira mais proativa, com mais força. Então eles ou matavam o FONPLATA ou relançavam o fundo. Então, no 2012, relançaram o fundo. Também isso aí implicou uma diferenciação, uma inovação na governança. Nós tínhamos um secretário executivo e passamos a ter um presidente executivo. Então, só um pouquinho, estou tendo... Só um pouquinho. Desculpa aí. Só um pouquinho, tenho um problema com a minha bateria.
Alô? Alô, alô? Oi, nós conseguimos te escutar, mas acho que a tela está travando um pouquinho. Agora voltou. Voltou? Tá. Isso. Tudo Só a bem. sua câmera que está fechada. Ah, está fechado. Então, mas dá para ver a apresentação? Acho que agora ficou. Acho que se você fechar. Não, voltou. É que ela está travando. Se você parar a apresentação e começar de novo, pode melhorar. Tá. Aí dá para ver? Isso, agora dá. Tá. Então, nós... Está inestável hoje. Aí? Acho que travou de volta. Pelo menos para mim, tá. Se você quiser, talvez tentar parar com o compartilhamento da sua tela e voltar novamente. Tá, tudo bem. Só um pouquinho. Então, vou parar e vou compartilhar de novo, tá? Ok, tranquilo. Aí? Acho que já estabilizou. Tá, então nós fomos lançados em 2012, desculpa aí, no 2018 fizemos uma modificação no nosso convênio constitutivo e aí já viramos, digamos, um banco de desenvolvimento. Já conseguimos captar também já recursos, emissão de bônus, e também autorização de inserir novos países, de incorporar novos países. Então, nós estamos trabalhando para alinhar os nossos projetos aos objetivos às ODS. Bom, vou apresentar um pouquinho quais são mais ou menos os projetos Fomplata. Nós trabalhamos muito em rodovias, essa aí é a nossa vocação histórica, trabalhamos muito em rodovias, na Argentina, na Bolívia, Paraguai, também hidrovias, aeroportos, trabalhamos muito também em cidades, regiões de fronteira. Mas no Brasil, realmente, possivelmente acontece muito com o BID e com outras multilaterais, a mobilidade urbana, a infraestrutura urbana, trabalhar com municípios é mais a vocação dos organismos multilaterais em geral, pelo menos com financiamento soberano. Nós, aqui vocês podem ver mais ou menos as montantes de aprovações. Vocês vão ver que a partir de 2012 a nossa, digamos, o volume de aprovações foi crescendo de maneira mais importante e superou rapidamente as operações históricas. Então, estamos ainda crescendo no Brasil, estamos em torno, entre soberano e não soberano, os últimos 2 anos, aprovamos 2020, 149 milhões de dólares, daí, no ano passado, também fizemos um montante parecido, 144, e esse ano, a nossa expectativa de aprovação está entre os 200 e 300 milhões de dólares. Então, a nossa projeção de crescimento no Brasil é bastante importante, pelo menos para os próximos anos. Bom, aqui temos a nossa
o nosso posicionamento do Fomplata do Brasil cresceu muito, logicamente cresceu muito rápido, também quantidade aqui à direita, a quantidade de projetos também estamos bastante, já também crescendo, estamos fortalecendo muito nossa capacidade de gerar novos projetos através de cartas consultas. Bom, temos também desenvolvido alguns diferenciais no Brasil, que são que a carteira do Brasil dentro do Fomplata é que mais aprovou a parte de linha verde, ou seja, por nossa parte temos achado que o mercado brasileiro tem a possibilidade de aprovar e de consumir muito mais linha verde, que é mais barata, logicamente, que outros países. Também os projetos que temos no Brasil geram muito interesse com os investidores externos. Fomplata tentamos manter o Fomplata como um dos multilaterais mais ágeis. Logicamente, agora que ainda somos relativamente pequenos, é mais fácil. Temos que ser vai ser um desafio quanto mais passar o tempo e o volume de operações também crescer. Temos uma questão interessante que na parte ambiental, que dá um pouco de competitividade para nós, é que nossos requerimentos ambientais se baseiam muito nos requerimentos nacionais. Isso ainda dá muita competitividade para o Fomplata. Também temos avançado muito em alinhar também os nossos sistemas de gestão e também de controle de nossas operações com os tribunais de contas estaduais de todos os estados onde estamos trabalhando. E também, bom, a parte como contrapartida, aceitamos também recursos ou ações de expropriação, os valores que são gastos em expropriações. Bom, até hoje temos no Brasil 17 operações com 535 milhões de dólares, 15 são soberanos, 2 não soberanos. Na parte de soberanos, estamos trabalhando principalmente com bancos públicos, BRDE e outros bancos, e na parte soberana, principalmente com municípios, evidentemente, como já falou o pessoal aqui, com CAPAG A ou B. Aqui vou dar alguns exemplos de algumas operações interessantes que estamos trabalhando. Temos uma operação Corumbá, é uma cidade de 100 mil habitantes, como vocês sabem, na fronteira com a Bolívia. E para uma cidade de 100 mil habitantes, 40 milhões de dólares é um montante importante. E trabalhamos principalmente implantação de infraestrutura urbana, parques lineares, a parte de patrimônio histórico, também assim alguns investimentos principalmente urbanos. Também temos em Ponta Porã, os dois são fronteira. Ponta Porã é uma cidade também de 100 mil habitantes, com a fronteira com o Paraguai, também mais ou menos com o mesmo tipo de investimento. Infraestrutura urbana, requalificação de ruas, requalificação de infraestrutura urbana. Em Dourados, que está perto também de Ponta Porã, perto também da fronteira com o Paraguai, também estamos iniciando um projeto, já negociamos, aprovamos, também estamos em processo de assinatura. Bom, lembrei um pouco o que falou a Ana Beatriz. Aqui vou falar um pouquinho daquele processo, talvez um pouquinho mais de detalhe, de como que se inicia um projeto no Brasil. Isso aqui é válido para qualquer multilateral. Bom, primeiramente temos uma situação de pré-identificação. Normalmente nós fazemos uma visita ao município, que vai ser virtualmente o mutuário. Daí, o município que já
decidiu trabalhar com o Fomplata, apresenta uma solicitação de carta consulta ao governo, ao Ministério da Economia, que é na SAIN, especificamente, a Secretaria de Assuntos Internacionais, e ele tem que passar dois filtros, dois estágios de análise, que é a GTEC e a COFIEX. Daí, aí aparece, digamos, o resultado daquela análise, temos a recomendação da COFIEX, que é chamada de carta consulta, que a Ana Beatriz também falou anteriormente. Daí, já com a recomendação de carta consulta, temos o processo de preparação. Nós temos um tempo médio de processo de preparação, pode ser 6 meses, também temos também tempos de 4 meses, 3 meses. Depende muito, igual como falou também a Ana Beatriz, depende muito do grau de, digamos, de preparação ou de definição que já tem o município e de amadurecimento dos projetos. Aqui, após a preparação, passamos à negociação, que é uma negociação principalmente entre o mutuário, o banco, a PGFN, a STN e a SAIN. Daí, uma vez negociada, o Fomplata já pode aprovar. Aprovamos e aí passamos já diretamente ao processo da assinatura. Aqui vou dar algumas dicas que, na nossa experiência, foi muito interessante. Como uma boa prática. Uma boa prática é que nós, no momento já de identificação, inclusive, já no momento de identificação do projeto, que aí bem no começo, já recomendamos ao município iniciar o processo de aprovação e de apresentação de uma lei autorizativa, autorizando o empréstimo a sua respectiva Câmara Municipal, Câmara de Vereadores. A outra questão também que nós achamos como uma boa prática e que coincide um pouco com a estratégia aí mencionada com a Ana Jaime, é que nós também fizemos como banco e também recomendamos ao mutuário também fazer um mapeamento do processo a partir da aprovação e todo aquele processo de SADIPEN, depois a nota técnica, a PGFN, Casa Civil, Senado, daí outra vez o processo aí o último tramo, a última parte aí de assinatura, que é a PGFN, e sempre, logicamente, temos que ter em mente e também estar atentos aos processos políticos que aparecem cada ano. Por exemplo, esse ano é um ano atípico, temos eleições, e outro ano também que achamos também que é excepcional é o ano que tem eleições municipais. Logicamente, o interesse do mutuário ou as limitações que vão colocando esses anos são fundamentais para otimizar o processo de assinatura. A outra coisa é também fazermos um seguimento ao CAPAG, porque se naquele processo de assinatura o CAPAG cai, todo o processo, todo o esforço anterior de gerar a operação e trabalhar para a assinatura também pode ser interrupto, pode ser complicado. Então, também trabalhamos essa parte. Para nós é uma questão crítica esse processo também de assinatura, que eu acho que deve ser igual para outros bancos. Bom, temos uma linha verde que ajuda muito a baixar as nossas taxas. Normalmente podemos financiar com essa taxa compensada até 50% do valor do empréstimo.
Bom, e basicamente esse aí é o nosso processo de geração de projetos. Uma coisa que gostaria também de adicionar, de agregar, é que qual que é o diferencial, eu acho, assim como falou a Ana Beatriz, a nossa experiência, uma das grandes vantagens que tem o financiamento com multilaterais a longo prazo, é que a nossa intuição é que é muito mais baixo do que outros financiamentos. E a outra questão que eu queria agregar para finalizar também é que o prazo que nós, em geral, as multilaterais têm é muito mais comprido que os outros prazos. Isso aí ajuda muito a enfrentar investimentos de grande porte, estruturantes, com parcelas muito mais baixas. Por quê? Porque os prazos são muito mais esticados. Então, é diferente trabalhar com um empréstimo a 10 anos, com prazo de 10 anos, com 2 anos de carência, que com um prazo de 15 a 20 anos e 4 ou 5 anos de carência. Isso aí ajuda muito a trabalhar com um fluxo de caixa fiscal muito mais tranquilo. Então, isso aí é mais ou menos, agradeço aí a oportunidade e também fico aberto a qualquer consulta sobre os nossos produtos. Obrigado. Muito obrigada, Oscar, pela sua apresentação. Também foi Desculpa muito... aí o problema aí que Imagina, tranquilo. Acontece, né, nessa vida online, é assim mesmo. Mas muito obrigada pela sua explicação. Acho que ver essas oportunidades, né, os representantes de municípios que estão aqui, acho que várias ideias estão surgindo aí na cabeça. Quem quiser aproveitar esse momento para perguntar, fiquem à vontade, podem levantar a mão ou mandar no chat. Não sei se tem alguém interessado. Ninguém, pessoal. Isso é um sinal também que a apresentação foi boa, que deu para entender certinho todo o processo. Foi muito interessante, inclusive. Parabéns por essa... deu para entender muito bem o fluxo, né, que o município precisa entrar. Queria agradecer, então, acho que se mais ninguém quiser fazer nenhum comentário ou pergunta, vocês têm todos os contatos, a gente também pode depois reencaminhar esses contatos para todos vocês. Agradecer a presença da Ana Cristina, da Ana Beatriz e também do Oscar. Aproveitar para falar que na próxima semana, na terça-feira, dia 3, a gente vai ter a segunda parte dessa oficina de captação de recursos. Nós vamos ter a presença do New Development Bank e também do BNDES para conversar com vocês. Acredito que seja isso. Agradecer novamente e uma boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Até mais, gente. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Coloquei aí o contato aí também no chat que eu tinha falado e tinha esquecido. Tchau, tchau, pessoal. Legal, tchau, tchau. Boa tarde.